Tá, então a gente vai considerar algumas coisas aqui agora para fazer a parte do dimensionamento da coleta, tá? Planejar uma coleta. Então a gente tem aqui, ó, considerando que a coleta seja iniciada sempre no início do dia. Então, por exemplo, o caminhão ele vai passar ali no começo da segunda-feira, tá? O que estava de lixo acumulado antes da segunda-feira, por exemplo, no sábado, no domingo, isso vai ser levado embora, tá? No começo da segunda-feira, no início do dia, e já durante a segunda-feira esse lixo passa a se acumular novamente, tá? Essa que vai ser a ideia. Vamos considerar que ele passa 3 vezes por semana em metade da cidade. Então eu dividi aqui, ó, uma cidade em parte norte, parte sul, um exemplo, tá? Poderia ser diferente de acordo com cada cidade. Na parte norte ele vai passar na segunda, na quarta e na sexta. Na parte sul vai passar na terça, na quinta e no sábado, tá? Então ele ficou intercalado assim. No domingo não vai ter coleta, então seria um dia de folga para a prefeitura ou para a empresa, por exemplo. Mas deve-se considerar porque apesar de não ter coleta, o lixo ele está sendo produzido, tá? Então isso vai se acumulando para quando o caminhão passar. A gente tem que considerar também o domingo. Vamos pegar aqui um exemplo de um caminhão, ó, que ele consegue carregar até 20 metros cúbicos, tá? Então, em 2020, ó, a gente tem ali uma produção diária, né, de 64 metros cúbicos. Um caminhão, que a gente vai considerar aqui, existem vários tipos de caminhão, mas a gente vai considerar um aqui de 20 metros cúbicos. E vamos considerar um fator de compactação de 1 para 5, quer dizer o quê? Que o caminhão ele consegue compactar esse volume de forma que ele consegue reduzir o volume, consegue deixar com um espaço menor. Então 1 para 5 quer dizer o que? Eu vou pegar esse 64 por dia, né, e vou dividir por 5. Então eu consigo compactando 5 vezes transformar o 64 em 12,8. Tá? Essa que é a ideia. Então a gente consegue pensar o seguinte: quantas viagens seriam necessárias para os anos de 2020 e 2025? Então vou fazer aqui um exemplo para 2020 e vocês vão fazer para 2025 para praticar aqui o que eu ensinei. Então quer dizer o que? Eu posso pensar o seguinte: às vezes uma viagem de um caminhão ele não consegue pegar todo o lixo ali da parte norte, por exemplo. Ele precisa fazer 2 viagens. Então imaginem o seguinte, que quantas viagens melhor. Porque, por exemplo, esse aterro sanitário ele esteja num local, normalmente eles são feitos em locais mais afastados, né, por causa da questão de ambiental, mau cheiro, poluição do solo, enfim. Então, se ele fosse, por exemplo, a 10 quilômetros do perímetro urbano da cidade, né? Então, o caminhão vai ter que ir 10 quilômetros descarregar, voltar 10 quilômetros. Então, isso demora tempo, demanda tempo e gera também gasto com combustível, né? Então, quanto mais viagens, é pior em termos financeiros. Então, a gente consegue pensar assim, quantas viagens serão necessárias, né? Se, por exemplo, eu chegar à conclusão que lá em 2025 serão necessárias na segunda-feira para a parte norte 7 viagens, né? Então, talvez, será que num dia dá tempo de fazer 7 viagens? Talvez passe a ser interessante a começar a pensar em se adquirir um outro caminhão para ajudar, né? A gente consegue fazer essas análises. Então, aqui eu falei da questão logística e aqui da possibilidade de adquirir mais caminhões. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Lixo, vou preencher essa tabela aqui, ó. O lixo acumulado no início do dia, tá? Então, o que quer dizer, ó? Vou fazer primeiro para a parte norte. Para a parte norte ele passa na segunda, na quarta e na sexta. Sempre vou considerar no início do dia para facilitar o meu dimensionamento, tá? Então, vou começar pela terça. Eu vou ter aqui um dia acumulado na terça-feira. Por quê, ó? Porque na segunda passou o caminhão no início da segunda-feira, tá? O xizinho aqui, tá? Então, zerou ali no início da segunda-feira, o lixo foi se acumulando durante a manhã, a tarde, a noite, e no início da terça-feira eu tenho um dia acumulado, que seria referente à segunda-feira, tá? Então, é sempre no início do dia, tá? Na quarta-feira, ele já é o dia do caminhão passar de novo, ó.
tá? Então, quantos dias eu vou ter acumulado? Eu vou ter 2 dias, por quê? Porque seria referente à segunda-feira, né? O caminhão passou no início, mas durante a segunda eu já fui acumulando lixo, de tarde, de noite. Na terça-feira não passou o caminhão, então fui acumulando também. E no início da quarta eu tenho 2 dias acumulado, tá? Então esse caminhão que vai passar ali, ele vai pegar esses 2 dias acumulados. Como ele passou, eu vou zerar, tá? E vou começar a contar de novo. Então na quinta vai ser 1 dia acumulado, na sexta vai ser 2, tá? No sábado vai ser 1, no domingo vai ser 2 e na segunda vai ser 3. Então por que na segunda são 3 dias? Porque ó, ele passou no início da sexta-feira. Então durante a sexta-feira é 1 dia, o sábado é o segundo dia e do domingo é o terceiro dia. Então no início da segunda-feira eu tenho 3 dias acumulados, tá? Essa aqui é a ideia. Então preenchendo aqui para a parte sul é a mesma coisa, só que os dias são diferentes, né? Então aqui, por que ficou 3 dias na terça-feira, ó? Na terça é o dia da coleta, porque ó, ele passou no início do sábado, então durante o sábado acumulou 1 dia, no domingo acumulou o segundo dia e na segunda acumulou o terceiro dia. No início da terça tem 3 dias acumulados, essa que é a ideia. Então eu vou preencher aqui, ó, o volume a ser coletado. Então o que quer dizer? Eu vou pegar aqui, fazer novamente, começar pela parte norte. Domingo vai ser igual, tá? No domingo, ó, eu tenho 2 dias acumulados que eu calculei ali em cima, tá? Então eu vou pegar esses 64 metro cúbico que eu produzo num dia, tá? Eu vou dividir esses 64 por 5, tá? Porque eu tenho um fator de compactação de 5, tá? Então eu divido por 5. Eu vou dividir isso aqui por 2, porque eu dividi em parte norte e parte sul, tá? Então metade para cada cidade. Então aqui eu estou simplificando, né? Estou fazendo de conta que tem metade para o norte e metade para o sul, mas nem sempre poderia ser assim. Poderia ser 60% para norte e 40% para sul, por exemplo, tá? Que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui pela quantidade de dias acumulados que eu fiz ali em cima, tá? Então ficou 12,8. Eu vou clicar aqui novamente, ó, e eu vou copiar isso aqui para o lado, mas antes disso eu vou travar essa célula G3 aqui, ó, que é referente aos 64 metros cúbicos por dia de 2020, ó. Então a letra é referente à coluna G, e aqui o número é referente à linha 3, ó, né, célula G3. Então o que eu faço, ó? Eu coloco aqui um cifrão, seguro o Shift e aperto 5 no teclado, desculpa, 4 no teclado, antes da letra e antes do número também, tá? Eu deixo dessa maneira aqui, para quando eu copio para o lado, ele não vai mexer nessa célula aqui, tá? Então aqui, essas daqui, ó, eles vão alterar conforme o dia da semana, tá? Mas aquela célula lá em cima, ele ficou travado. Então eu posso agora dar Ctrl C e posso dar Ctrl V nos outros dias. Então eu fiz aqui para a parte norte. Isso quer dizer o quê? Ele passa na segunda, na quarta e na sexta. Eu deixei pintado de laranja. Então, como um caminhão consegue carregar 20 metros cúbicos, eu vou pegar isso aqui, 19,2, vou dividir por 20. Tá? Vou fazer tanto para a segunda, tanto para a quarta, como para a sexta. Deu menos de 1. Quer dizer o quê? Que um caminhão é o suficiente, tá? Para fazer essa coleta aqui para o ano de 2020. Só que para 2025, o que vocês vão fazer, com certeza vai aumentar, né? E talvez precise de fazer mais viagens, tá? Então vocês vão descobrir isso aqui. Vou terminar aqui fazendo para a parte sul. Então, mais uma vez, parte sul, no domingo, igual o 64 lá, né? Que é referente ao ano 2020. Então, vou colocar aqui o cifrão, Shift 4, antes da letra e antes do número, dividido por 5, porque o fator de compactação é 5, dividido por 2, porque eu dividi em norte e sul, né? E vou multiplicar isso aqui pela quantidade acumulada, ó, que agora é
para a parte sul aqui, ó. Então no domingo é só um dia acumulado, tá? Então deu 6,4. Vou dar Ctrl C e vou dar Ctrl V nos demais. E deu isso aqui, ó. Então estão vendo que na terça, né? Como são 3 dias acumulados, ele deu uma quantidade maior, deu 19,2. Então fazer a mesma coisa, igual esse cara aqui, dividido por 20, porque um caminhão cabe 20 metros cúbicos. Ctrl C, vou dar Ctrl V para os demais, tá? Então, conclusão do exercício até aqui. Para o ano de 2020, fazendo a coleta, né, do jeito que eu fiz aqui, passando separado norte e sul, os dias que eu fiz aqui, em nenhuma situação vai ser necessário mais que uma viagem, ó. Na terça, para a parte sul da cidade na terça e para a parte norte da cidade na segunda, ele quase vai encher o caminhão, quase vai dar um caminhão, ó, ficou 0,96. Mas mesmo assim não é necessário fazer uma segunda viagem, tá? Então vocês vão tentar agora fazer para 2025, lembrando que vai ser o seguinte, eu vou fazer aqui a primeira célula, ó. Então parte norte domingo vai ser igual 2025, ó, agora são 176 metros cúbicos por dia, tá? Então dividido por 5, que é o fator de compactação, dividido por 2, porque eu dividi em norte e sul, vezes a quantidade de lixo acumulado, ó. Então isso aqui não vai mudar, ele vai continuar esse sistema aqui, ó. Então onde era 12,8 agora já passou a ser a 35,2, tá? Então, mãos à obra.